Olá, queridos alunos do IBADEP, Deus abençoe. Vamos à nossa segunda aula, que tem por disciplina a Educação Cristã. Página 45, Educação Religiosa, né? Nossa disciplina hoje. Estaremos abordando a educação religiosa, a importância da educação, quem compete a obra da educação, necessidade da educação cristã e as bases e obras da educação cristã, os departamentos da educação cristã, escola de preparação de obreiros, escola de formação missionária e escola de educação musical. Muito bem, a princípio nós temos aqui educação religiosa, procedente do vocábulo latino educatione. A palavra educação significa etimologicamente extrair. Em termos pedagógicos, educar pressupõe o desenvolvimento pleno das faculdades físicas, intelectuais, morais e espirituais do ser humano. Ok? Então nós temos aí que educação religiosa, ela, em termos pedagógicos, né, pressupõe o desenvolvimento pleno das faculdades físicas, né, intelectuais e morais e espirituais do ser humano. Ou seja, não é apenas de uma criança, mas de todo o indivíduo, ok? Então nós temos aí, a priori, algo muito importante que precisamos destacar aqui. Como se trata de um desenvolvimento dentro de uma educação religiosa, todo desenvolvimento, toda educação, seja ela religiosa ou não, ela vai exigir de mim, vai exigir de você uma mudança, vai exigir algumas mudanças, certo? Vamos ter que sair do conformismo, vamos ter que sair da mesmice, né, que nós vivemos, para tomar uma nova posição, uma nova postura. Por exemplo, quem sabe você, antes de começar o curso de teologia, você não tinha o hábito de ler. Agora você já está sentindo a necessidade de ter o hábito de ler, porque o curso vai exigir isso. Afinal de contas, estamos estudando e temos como fonte de informação primária na educação cristã a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, mas outras ferramentas, por exemplo, o livro que nós recebemos todos os meses, né, tratando de cada disciplina. Então, isso vai exigir de mim um esforço maior, vai exigir de você um empenho e uma dedicação maior. Okay? Por isso que nós precisamos sair do conforto e começar a desenvolver a leitura, desenvolver a pesquisa, a fazer pesquisa, a extrair dicionários, né? Dicionário teológico. Então, a educação religiosa, ela vai exigir de mim, de você, esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, é claro, vai nos tirar da mesmice, do comodismo, ok? A educação cristã, ela envolve conhecer, ok? Até porque conhecer é um princípio, né? Nós precisamos conhecer e adquirir o conhecimento da disciplina que se está estudando, não é? Então, isso é um princípio. Agora, conhecer, para quê? Conhecer para ser, né? Nós estamos conhecendo, à luz da palavra de Deus, a respeito da disciplina cristã, e conhecer para ser. Só que para ser o quê? A imagem e semelhança de Jesus. Que esse é o nosso objetivo, é conhecer para ser a imagem e semelhança de Jesus.
não basta apenas conhecer, você precisa conhecer com objetividade, ter uma objetividade no fato de estar conhecendo, conhecer para ser, e ser o que? A imagem e semelhança de Jesus, né? E o terceiro princípio para se viver, né, esse desenvolvimento da educação cristã, né, que no caso aqui envolve a educação religiosa, a educação que nos aproxima de Deus, né? Então, vamos ter um terceiro elemento chamado fazer. Então, conhecer para ser e ser para fazer, né? Existem algumas pessoas que elas apenas têm o conhecimento bíblico, mas elas não de fato de verdade. Na prática, essa pessoa não é o que conhece, é apenas na teoria, né? Então, Jesus vai nos ensinar algo muito precioso em Mateus capítulo 5, quando ele vai tratar sobre as bem-aventuranças, né? Lembra das bem-aventuranças? Ele falou, bem-aventurados são os humildes de coração, porque os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas veja, ele está dizendo, ele está usando o verbo ser, são, tá? colocando em evidência a prática do ser, ou seja, ele não diz bem-aventurados os que conhecem a humildade, não, os que conhecem o coração puro, não, ele está falando bem-aventurados os humildes, né? Aqueles que são humildes, está falando de um verbo ser presente. Então, conhecer para ser, e depois que você conhece e é a imagem e semelhança de Cristo, você passa a viver a pessoa verdadeira de Jesus em sua vida, então você passa também a fazer exatamente o que Jesus fazia, ok? Então, conhecimento bíblico é para mim e para você melhorar e não piorar, ok? Melhorar. Então, quando Deus nos encontrou no mundo, ele nos encontrou parecido mesmo com o diabo, mas agora nós conhecemos ele à luz da sua palavra e agora somos parecidos com o nosso Criador, né? Então, detalhe importante, tem pessoas que conhecem, né? Tem pessoas que conhecem e faz, mas o fato de conhecer e fazer não significa que a pessoa é a semelhança de Cristo. Ou seja, tem pessoas que conhecem e faz, mas ela não é aquilo que está fazendo. O que ela está fazendo não representa aquela pessoa de fato. Por quê? Porque aquela pessoa simplesmente ela conhece na teoria e faz por uma motivação totalmente errada e equivocada. Ela não faz ou ele não faz porque mas porque simplesmente conhece. Então, existe um princípio fundamental que precede o fazer, que é ser. E é impossível você conhecer e ser a imagem do Senhor Jesus e você não fazer. Então, primeiro você conhece, depois você se torna e depois você faz. Esse é o princípio. Conhecer para ser e não fazer para ser, né? É impossível você ser e você não fazer. É como se Jesus estivesse no meu lugar e no seu lugar. Era impossível você ser a imagem de Jesus e você não fazer a vontade do Pai, né? Então, se é ser igual, é ser igual a Cristo. Nesse sentido, é impossível que ela ou que ele não faça.
Se a palavra alterar seu ser, o fazer, sem dúvida, será uma consequência. Okay? Se a palavra de Deus alterar o seu ser, mudar o seu e o meu ser, o fazer vai ser apenas uma consequência. Vamos para a página 46. Página 46. Então, se nós tirarmos de cena esse princípio, o conhecer, e deixar só o ser e fazer, é impossível, né? É impossível. Por quê? São três elementos que estão intrinsecamente ligados: conhecer, ser e fazer. Então, se tirar o conhecer, é impossível apenas ser e fazer. Por quê? Porque como você vai fazer o que você não conhece, né? E aqui é que entra a educação cristã. Por isso que você está estudando. É por essa razão que você está buscando o conhecimento. Para que você não apenas tenha o conhecimento, mas tendo esse conhecimento, você passa a ser e você passa também a fazer. Página 46. Nós temos aqui a palavra e suas definições. A educação é o desenvolvimento e o cultivo sistemático das capacidades naturais por meio do ensino, do exemplo e da prática, incluindo o conhecimento teórico quanto à experiência prática no desenvolvimento das habilidades. Então, o que é que nós tiramos aqui de aprendizagem? É que nós temos aqui a sabedoria, a humana e a sabedoria do alto, né? A sabedoria humana é aquela que nós adquirimos através das informações, dos livros, das pesquisas, né? E de outras fontes que possam nos trazer conhecimento. A sabedoria divina ou do alto é aquela que Deus nos dá por uma revelação à luz da sua palavra. À luz da sua palavra, né? Ter conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra coisa. Então a gente não pode misturar uma com a outra, ok? Na página 47, nós temos aí a educação formal e a educação informal. Então, dentro dessa educação formal e informal, a informal é aquela que é adquirida, não é? Sem os métodos de ensino, okay, que nós temos hoje. Já a informal, a formal, é adquirida através dos métodos de ensino que nós temos hoje, ok? E aí nós vamos ter lá em cima uma expressão: mestres são providos para ajudar no processo a fim de proverem o exemplo e as instruções adequadas. Então, mestre aqui, né, segundo o conceito de João Ferreira de Almeida, é aquele que ensina, aquele que não apenas tem o conhecimento, as respostas, né, para as muitas dúvidas, mas também tem o conhecimento, ok? Então a palavra mestre é para quem na sua no seu conceito de educação, é para aquela pessoa que faz o mestrado, né? Academicamente falando, mestre é aquele que faz o mestrado. Mas, particularmente falando, o único mestre é Jesus. Por isso que ele é rabino, né? Ele é mestre e senhor porque ele é a verdade. Eu não me considero, jamais quero me considerar um mestre, né? Mesmo um dia fazendo
academicamente falando, mesmo um dia fazendo mestrado, jamais me considerarei um mestre, porque eu sempre terei dúvidas em alguma coisa. Eu sempre buscarei conhecer a verdade. Enquanto que Jesus, ele não tem dúvida. Jesus é o mestre por excelência, ele não tem dúvida, pelo contrário. Ele tem as respostas e eu tenho as perguntas. Então, o mestre de fato é o Senhor Jesus, certo? Então, educação formal e informal. Então, a melhor forma de se aprender nesse conceito de educação informal e formal é preparando uma aula, né? Às vezes você consegue aprender mais quando você está copiando, quando você está escrevendo, né? Quanto mais você escreve, quanto mais você dita, mais você também vai aprender. Um outro método de aprendizagem que facilita você crescer na aprendizagem é o ensino, né? Quanto mais você ensina, quanto mais você se aplica ao ensino, você ao mesmo tempo que ensina, você aprende. É o meu caso. A cada passo de uma aula que eu passo para você, eu mesmo estou aprendendo, estou crescendo mais um pouco também. Então, uma das formas de se aplicar a aprendizagem é escrevendo o que você está estudando e também ensinando na prática o que você está recebendo como informação. E isso é imprescindível na vida de todos aqueles que desejam aprender, certo? Página 48. Nós temos aqui na página 48 a importância da educação, aliás, na página 47, a importância da educação cristã. Desde criança, o ser humano sofre muitas e variadas influências com maior ou menor grau de pressão sobre o seu pensamento e sobre o seu comportamento. Os mentores maiores que comandam o comportamento humano são pessoas que manipulam os meios de comunicação, dentre as quais são os artistas de teatro, cinema e televisão. Então aqui nós temos uma advertência, né, sobre os muitos ensinos que hoje a mídia ela coloca numa rede de televisão, numa rede de YouTube, enfim, há uma avalanche de meios de comunicação para se informar, dar as instruções às pessoas sobre vários assuntos da vida. Mas é muito bom você ter cuidado, porque tem muitas verdades camufladas aí. Verdades infundadas, né? Que na verdade não tem fundo de verdade. Por isso que é importante você e eu termos cuidado, ok? Página 48. A quem compete a obra da educação cristã? A obra da educação cristã é tarefa que envolve a igreja toda, do púlpito à mais modesta sociedade doméstica, do pastor ao crente recém-recebido à comunhão da igreja, né? Então nós temos aqui o púlpito da igreja. A obra da educação cristã é uma tarefa da igreja, sem dúvida nenhuma. Mas também uma tarefa que cabe aos pais, né? E não esperar que seus filhos sejam apenas educados na igreja, mas também deve ser educado em casa, né? E isso também não só por uma informação, mas por meio do exemplo que os pais devem dar aos seus filhos. Então, os educadores que mais influenciam as pessoas são os que mais falam besteiras nas redes sociais. É um fato, né? É um fato. Acho que as pessoas elas se alimentam mais de bobagem, mais de conversa, né? De gente que fica enchendo linguiça, do que o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então você e eu devemos ter muito cuidado com isso. Hoje as fontes de pesquisa, como eu já falei, elas trazem informações, né, de muitas outras fontes
E o pior não é nada, é que o interesse desse pessoal não é fazer você aprender, não é fazer você crescer. 90% do interesse desse pessoal que dá informação através da mídia é justamente para ganhar dinheiro, para ganhar ibope, para ganhar fama. Eles não querem nem saber se você está aprendendo, se você vai melhorar no contexto moral, no contexto psicológico, se o que ele está passando vai instruir você para ser um cidadão de bem amanhã. Muito poucos estão preocupados com isso. Então, o objetivo dessa educação falsa é mesmo se locupletar, é ganhar lucro em cima daqueles que não buscam de fato conhecer aquilo que está sendo informado para ele, certo? Então, é muito importante você termos cuidado. Página 49, a formação, a necessidade da educação cristã. Lembrando que a função do púlpito é ensinar a palavra de Deus. Você que prega, você que é um educador cristão, que tem o hábito de ensinar, o púlpito não é lugar para estar gritando, nem estar influenciando ninguém com métodos de emoção para atrair o público até você. Não, senhor. O púlpito da igreja é um lugar para se pregar a palavra de Deus com seriedade. E se o que você vai pregar, você não tem que ter medo se o povo vai gostar, não vai gostar. O que você tem que centralizar é ensinar a palavra de Deus. Tem gente que só faz gritar, né? Ficar falando em mistério, línguas estranhas, ao invés de pregar e ensinar a palavra de Deus para o povo, porque é isso que o povo precisa aprender. Diga-se de passagem, e tem muitas poucas pessoas na igreja querem parar para ouvir um bom ensino da palavra de Deus, né? As pessoas hoje em dia vão mais por atratividade, né? É o culto da cura, é o culto da prosperidade, enfim. Então, as pessoas vão em busca dessas atratividades, de coisas que chame a sua atenção. Quando você diz vai ter um estudo bíblico, poucas pessoas se interessam para isso, porque é o estudo da palavra que nos abre a mente, que nos faz enxergar a verdade de Deus. Inclusive, Jesus fazia isso. Ele ensinava a palavra de Deus. Ele não ficava... Ele não era conhecido por ser alguém que curava. Ele não era conhecido por ser alguém que abençoava as pessoas. Ele era conhecido por alguém que ensinava. Tanto é que os próprios discípulos o chamavam de Rabi, o Rabone, que quer dizer mestre, né? Muito bem. Então, eu e você precisamos ter muito cuidado. A função do púlpito não é gritar, não é ficar dando cambalhota, não é cuspir no microfone. Não, senhor. A função do púlpito é pregar o evangelho. Então, pregue o evangelho, ensine a palavra de Deus com precisão, com coerência. Isso vai alimentar o povo. Então, hoje raramente alguém vai à igreja para aprender a palavra de Deus. Isso é algo muito raro. Você encontra com raridade pessoas que vão à igreja para estudar a palavra de Deus, né? E eu e você precisamos ensinar a igreja, ensinar o povo a ouvir de forma educadora a palavra de Deus, né? Você tem uma ideia? Se você procurar alguém numa escola bíblica ou até mesmo num culto, né, de estudo bíblico, que leve uma caneta ou um papel na mão, dificilmente você vai encontrar, né? Você vê
desinteresse das pessoas em fazer anotações, em buscar conhecer a palavra de Deus. Então, eu e você precisamos viver isso e passar isso para a igreja, levar a igreja a de fato aprender a palavra de Deus. Então, não fique preocupado, não fique se prendendo a gerar na igreja um tipo de um sensacionalismo para chamar a atenção da igreja ou para fazer aquela liderança chamar você de novo para pregar. Esse não é o caminho. Ensine a palavra de Deus. Se gostar, gostou. Se não gostou, paciência. Mas ensine a palavra de Deus de uma forma sistemática, coerente, objetiva, mas que a palavra ela seja ensinada. Nós temos ainda aí a página 50 e 51. Falhas na obra da educação cristã, né? Nós temos aí esferas da obra da educação cristã. Então, a escola bíblica ela é importantíssima para a igreja, tanto para líderes como para os membros da igreja. E exige, é claro, uma estrutura. Nós vivemos um dilema muito grande nos dias de hoje, porque poucas pessoas estão preparadas para ensinar. Poucas pessoas têm se preparado para ensinar e também poucas pessoas dentro da igreja têm recebido investimento para se preparar no contexto do ensino, né? Se tem uma área muito carente na igreja, chama-se a área da educação cristã. É muito, muito carente. São poucos os que se empenham, os que se dedicam na área da educação cristã. E Deus conta com você. Seja um que se empenha, que se dedica na área da educação cristã. Ok? Então temos aí a esfera da obra da educação cristã, página 51. Hoje estamos precisando evangelizar, né? Só que evangelizar, diga-se de passagem, os próprios cristãos, né? Diante de um desinteresse, da falta de postura como cristãos, né? Pela falta de responsabilidade com as coisas de Deus. Então tem muitos cristãos que estão deixando a desejar. E hoje, quem de fato está precisando novamente ser evangelizado são os cristãos da nossa época, né? Temos na página 52, base doutrinária para a obra de educação cristã. Então temos como base doutrinária, fonte por excelência de educação cristã, é a Escritura Sagrada. Lembre que sempre será as Escrituras nossa fonte de informação para a educação cristã. Então, nós precisamos de pessoas para ensinar a doutrina da palavra, né? São as bases da educação cristã. Se eu e você não tivermos um conhecimento, um entendimento sobre as verdades das doutrinas bíblicas que norteia toda a Escritura, eu e você estaremos perdidos e não teremos um norte, não saberemos o que ensinar ao povo. Nós temos aí também filosofia cristã. O cristão deve estar preparado para anunciar o pensamento claro e bíblico a respeito dos dias que nós estamos vivendo hoje e das muitas ideias que estão surgindo a respeito de Deus, a respeito da criação, a respeito do próprio Evangelho e do nosso Salvador Jesus Cristo. Temos que estar preparados filosoficamente, ou seja, temos que ter respostas para muitas indagações. Nos preparar na ação cristã, o ensino bíblico orienta
a filosofia e as ações cristãs, líderes, ou seja, precisamos estar preparados e usar muitos métodos que nós temos para ensinar. Existem vários mecanismos, meios para se ensinar. Então, use todas as ferramentas que estiver à sua disposição para que você possa ensinar e ensinar bem, né? Nós temos ainda aí página 53, que vai dar continuidade a essa educação cristã, que diz: desde o século passado vem a educação cristã buscando especializar-se nas diversas áreas do magistério eclesiástico. Então, seja mais um para se aperfeiçoar no magistério eclesiástico, para que você possa ensinar, ser uma fonte de informação verdadeira para a sua igreja. Nós vamos ter aí na página 56 a escola de preparação de obreiro, que é a escola de formação de obreiros, né? Então, nós precisamos estar preparados. Nós temos aí a escola de formação de obreiros cristãos. Irmãos, é terrível dizer isso que eu vou dizer agora, mas existe um monte de obreiros por aí afora que não sabe nem qual é a sua função como diácono, não sabe designar no seu termo etimológico qual a função dele, por que ele é presbítero, qual a função de um presbítero, qual a função de um pastor. Tem pastor que não conhece nem as leis internas da igreja, que não conhece nem os preceitos que lhe cabe por direito como instituição social. Então tem muita gente, tem missionários que está fazendo a obra missionária, mas não sabe fazer um projeto de missões, não sabe organizar um projeto, um plano de trabalho missionário. Isso é precário. E o pior não é nada, é que isso reflete na equipe, isso reflete na igreja, e é muito complexo isso. Nós temos aí a escola de formação de missionários. Você é missionário, precisa se formar, precisa se preparar, conhecer a sua área de missões. Você precisa, eu preciso, como pregadores do Evangelho, como anunciadores da palavra, se preparar nessa área, se preparar na formação, não só formar-se como missionário no conceito, mas também preparar outros missionários também, né? Compromisso do ensino correto, né? Compromisso com a ortodoxia bíblica. Então eu e você precisamos conhecer isso. Aí vem a escola de educação musical. Tem pessoas que elas não investem, né, na questão da música. Então, a música é um talento, né? Tem gente que já nasce com esse talento nato, tem outros que precisam aprender, né? Então você, quem sabe, está aprendendo, gosta de cantar, quer louvar a Deus, quer tocar um violão, um teclado, faça um curso, se aprimorize, se aperfeiçoe, mas você precisa investir em você mesmo. Quer investir nas pessoas, mas antes você precisa primeiro investir em você. E aí você vai ler, né? Nós temos aí outros pontos, a finalidade da música, né? A ajuda na pregação do Evangelho, a necessidade da educação musical. Então são pontos que você precisa ler, tá certo? Para que possa então ter uma compreensão mais ampla. Aqui nós vamos finalizando, deixando para você esse breve comentário a respeito da educação religiosa. Finalizamos aqui a nossa aula, espero que você tenha compreendido e sido abençoado. Até a próxima aula, que será a nossa terceira aula, né? Que vamos falar sobre a terceira aula, vamos falar sobre introdução à pedagogia, certo? Até lá, que Deus te abençoe e você tenha tido uma boa aula, em nome de Jesus.